Olá, meus amados irmãos, hoje quinta-feira, 8 de abril de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia, hoje narrado por Lucas 24, versículos 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras desse santo Evangelho perdoe os nossos pecados, e assim como Jesus disse para os discípulos, que elas abram a nossa mente, ilumine nossas mentes, fortaleça nossos corações e nossa fé em Cristo Jesus, perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amados irmãos, nós vimos aqui mais uma vez, nessa passagem tão bonita desse santo Evangelho, onde os discípulos, do Evangelho de ontem, que Jesus caminhou com eles por um bom tempo, e eles só foram se dar conta de que era Jesus que estava com eles ao partir o pão. E aí, como que por encanto, Jesus desapareceu. E nessa passagem hoje, vem nos dar conta de que Jesus apareceu no meio deles, quando todos estavam reunidos, e aqueles dois discípulos de ontem contavam para os outros que haviam caminhado com Jesus. Enquanto eles falavam isso, Jesus se pôs no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." É até de rir, né? Porque, olha, eles ficaram assustados. Como o próprio Jesus disse, eles tiveram a impressão de que estavam vendo ali um fantasma. Mas Jesus afirmou: "Não sou um fantasma, eu sou de carne e osso. Vede minhas mãos e meus pés." Amados irmãos, vocês imaginam a tamanha surpresa desses discípulos, porque eles conviveram com Jesus ao longo da caminhada de Jesus, antes do martírio ali, e viram tantas coisas que Jesus fez. E depois Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e
ressuscitou dentre os mortos. Agora Jesus aparece para eles, eles ficam amedrontados. Por quê? Porque vem aquela desconfiança. A nossa fé, como nós também, a nossa fé, ela é algo assim que nos deixa de alguma forma meio desconfiada. Por mais que a gente quer acreditar, a gente fica, meu Deus, será? E quando a gente coloca aquela interrogação, a gente está colocando uma dúvida naquilo que a gente não vê. Inclusive tem uma passagem que Jesus disse: felizes os que acreditaram sem ver. Porque os apóstolos viram, e tem muitos que acreditaram sem ver Jesus. E hoje para nós temos essa missão de acreditar, de termos fé em Jesus Cristo sem nós vê-los, porque nós não tivemos essa oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente. Mas nós conhecemos Jesus através da nossa fé, acreditando nos evangelhos, nas santas palavras da Escritura, acreditando naquilo que foi deixado pelo Mestre, que ele ensinou os seus discípulos e tantos escritores desse livro chamado Bíblia Sagrada, a deixar tudo escrito para que a futura geração cresça no Evangelho, cresça em Jesus Cristo e cresça na ressurreição, que é o que nós estamos vivendo hoje, que nós precisamos acreditar firmemente que Jesus é o Senhor. Ora, sabemos que Jesus ressuscitou como narra as Escrituras. São tantas e tantas narrativas que a gente precisa acreditar, confiar em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador. E o Pai Celeste, o Deus Pai Todo-Poderoso, enviou seu único Filho Jesus a este mundo para a nossa salvação e nossa libertação. E Jesus deu sua vida num cruzeiro, pagando ali todos os nossos pecados. E nós temos agora o dever, a missão de cumprir os mandamentos que Jesus deixou para nós, para que nós possamos ganhar a salvação. Acreditar que Jesus ressuscitou, confiar em Jesus, entregando e doando nossa vida, toda ela ao Mestre Jesus e confiando nele. E ponhando em nossas cabecinhas que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo e que mora e habita em cada um de nós e está conosco todos os dias de nossa vida, nos dando novas oportunidades e todas as condições para que nós possamos converter em Cristo Jesus, para que nós possamos ganhar a nossa eterna salvação. Caríssimos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que todos vocês tenham um santo e maravilhoso dia, uma quinta-feira abençoada. E a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um abraço, fiquem todos na paz.